Marido deixou esposa com um balde velho na horta. Vai morrer cuidando de mato. Mas anos depois ele viu o império que ela construiu e caiu de joelhos. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Era noite quando Marina abriu a porta da sala de reuniões. Seus passos ecoavam pelo chão de mármore, enquanto o coração, acelerado, parecia pulsar no pescoço. Ela havia recebido uma mensagem anônima com poucas palavras. Vá à empresa agora. Você precisa ver o que acontece quando você não está por perto. Ao cruzar a porta de vidro, viu Ricardo, seu marido, sentado à cabeceira da mesa. Ao lado dele, Letícia, a secretária que ela sempre considerara jovem demais, estava debruçada sobre o ombro dele, rindo de algo que ele sussurrava. As luzes fluorescentes do teto iluminavam a cena com uma frieza cortante. Marina não conseguia se mover. Era como se seu corpo estivesse preso, mas dentro dela, tudo desmoronava em uma onda avassaladora de humilhação e ódio. O que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula de incredulidade, mas alta o suficiente para silenciar o riso de Letícia. Ricardo, sem se dar ao trabalho de se levantar, olhou para ela com um misto de tédio e irritação. O que você acha que é, Marina? Uma mulher como você realmente precisa perguntar? O mundo pareceu parar. Aquelas palavras carregadas de desprezo rasgaram o ar como uma faca. Marina tentou encontrar algo para dizer, mas as palavras escapavam. Em vez disso, ela sentiu o chão se abrir sob seus pés quando Ricardo começou a falar de maneira deliberadamente cruel. Eu cansei de fingir, Marina. Não existe amor aqui há anos. Você acha que eu vou passar o resto da minha vida com alguém que não sabe nem cuidar de si mesma, muito menos de mim? Marina deu um passo à frente, tentando encontrar qualquer vestígio do homem por quem um dia havia se apaixonado. Quantas vezes você me traiu, Ricardo? Quantas vezes você olhou nos meus olhos e mentiu? Ricardo riu. Não foi uma risada nervosa ou de culpa. Foi uma risada fria, cortante. Você quer mesmo saber? Todas as vezes que você achava que eu estava atrasado no trabalho, todas as viagens a negócios, Letícia não foi a única. Não preciso listar, preciso? Isso aqui não é um tribunal. A sala ficou em silêncio. Marina sentia o gosto amargo da vergonha e da raiva queimando sua garganta. Ela olhou ao redor e viu outros funcionários, olhos arregalados parados no corredor, testemunhando o espetáculo da sua humilhação. Você não vai se safar disso, ela sussurrou, a voz falhando. Ah, vou sim, Ricardo respondeu, levantando-se finalmente. Ele ajeitou os punhos da camisa com a calma de quem encerra uma reunião qualquer. Sabe por quê? Porque você é insignificante, Marina. Sempre foi. E para mim, sempre será. Aquelas palavras ecoaram no peito dela como um trovão. Antes que pudesse reagir, ele virou-se para Letícia e disse casualmente: Vá pegar as malas dela. Está tudo no carro. Vamos terminar isso de uma vez. Confusa, Marina tentou seguir os passos dele, mas Ricardo a segurou pelo braço, apertando com força. Acabou, Marina. Você vai embora agora. Pegue suas coisas e suma da minha vida. Eu tenho alguém que me entende de verdade. Você vai cuidar de plantas, não é? Isso deve ser suficiente para você. 40 minutos depois, Marina estava no banco de trás do carro, com Ricardo dirigindo. Letícia, irritada por ter que participar daquela perda de tempo, bufava ao lado dele. O silêncio dentro do veículo era sufocante, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo som da chuva batendo no para-brisa. Quando o carro parou num terreno baldio, Ricardo saiu sem olhar para ela. Ele abriu o porta-malas puxando 2 malas e um balde velho que Marina nem sabia que tinha. Ele jogou tudo no chão, espalhando o conteúdo pelo barro. É aqui que você fica. Não tente voltar, não tente me procurar. Vai morrer cuidando desse mato, você não vale nada. Sem esperar por uma resposta, ele entrou no carro, acelerando de volta à cidade com Letícia ao seu lado. Marina ficou sozinha no escuro, com a chuva gelada escorrendo pelo rosto. Ela não tinha para onde ir, não tinha ninguém para ligar. Tudo o que havia sobrado da sua vida estava ali, no meio de um campo abandonado, com o som distante de grilos e o cheiro de terra molhada.
Ela se ajoelhou no chão, as lágrimas misturando-se à água da chuva, enquanto suas mãos tremiam sobre a terra enlameada. Sentia-se tão pequena, tão esmagada pelo peso da vergonha e do desprezo, que parecia não haver forças para sequer levantar. Foi então que, no meio do silêncio, um pensamento surgiu. Pequeno, mas insistente. Eu não vou morrer aqui. Eram palavras sussurradas, quase apagadas pelo vento, mas eram dela. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Marina percebeu que ainda havia algo dentro dela que Ricardo não tinha conseguido destruir. A vontade de sobreviver. A chuva tinha cessado quando o sol começou a nascer no horizonte, tingindo o terreno baldio de tons dourados. Marina estava encolhida ao lado das malas, o balde velho virado ao seu lado. A noite passada havia sido longa, mas entre lágrimas e lembranças, algo dentro dela começou a se remexer. Não era raiva nem ódio, mas uma lembrança esquecida, uma memória enterrada sob anos de submissão e humilhação. O cheiro da terra úmida trouxe de volta flashes de sua infância em Minas Gerais. Ela podia ver claramente o quintal da fazenda da avó Cecília, com suas plantas organizadas em fileiras impecáveis. Era lá que Marina havia aprendido suas primeiras lições sobre a vida. Não pelas palavras, mas pelas mãos da avó, que trabalhavam o solo com tanto cuidado que parecia uma oração. Essa terra tem alma, Marina. Você planta amor, e ela te devolve com fartura. A voz de Dona Cecília parecia tão próxima que Marina quase olhou por cima do ombro, esperando vê-la com seu avental florido e suas mãos calejadas segurando uma enxada. Era isso que sua avó fazia quando o mundo desabava ao redor. Ela trabalhava a terra. Quando o marido de Cecília morreu, deixando dívidas e 5 filhos para criar, a avó não chorou na frente de ninguém. Ela apenas amarrou um lenço na cabeça, saiu para o quintal e plantou batatas. Marina, então, com 7 anos, havia perguntado por que ela não estava triste. Tô triste sim, minha menina, mas a tristeza a gente não deixa crescer. Sabe o que eu faço com ela? Enterro aqui na terra, transformo em vida. Naquele momento, encolhida no terreno baldio, Marina percebeu que sua avó havia lhe dado mais do que lições sobre plantas. Ela havia ensinado resiliência. E Marina precisava disso agora mais do que nunca. Com as mãos ainda sujas da lama da noite anterior, ela se levantou devagar e começou a olhar ao redor. O terreno era grande, coberto de mato alto e entulho. Havia pneus velhos empilhados num canto, restos de garrafas quebradas espalhadas pelo chão e um cheiro estranho de coisa abandonada. Mas se havia uma coisa que Dona Cecília lhe ensinara, era a enxergar potencial onde ninguém mais via. De repente, Marina riu sozinha, um som inesperado e rouco que ecoou pelo espaço vazio. Como sua avó costumava dizer, às vezes o universo tinha um senso de humor cruel. Ali estava ela, com nada além de 2 malas e um balde velho, em um terreno que ninguém queria, mas sentindo-se pela primeira vez em anos, livre. Tá bom, vó. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso. Marina fechou os olhos e deixou as memórias a guiarem. Voltou para os dias em que andava descalça pelo quintal da fazenda, seguindo a avó como uma sombra. Ela se lembrava do cheiro de alecrim crescendo perto da cozinha, do toque áspero das folhas de couve, das histórias que Dona Cecília contava sobre cada planta. Sabe o que o manjericão faz, menina? Ele protege quem planta, espanta as coisas ruins, as pragas. Essas memórias não eram apenas lembranças, eram sementes. Algo estava crescendo dentro dela. Marina sabia que não tinha ferramentas, dinheiro ou mesmo um plano, mas tinha uma coisa que ninguém podia tirar: a vontade de tentar. Sentada na terra, ela abriu uma das malas. No meio das roupas amassadas, encontrou um pequeno lenço florido que pertencera à avó. Era o mesmo que Cecília usava amarrado na cabeça enquanto trabalhava. Marina o segurou por um longo tempo antes de amarrá-lo na própria cabeça. Foi como se o gesto simples a conectasse diretamente à força de sua avó, uma força que ela sempre admirou, mas nunca achou que teria. Naquela manhã, Marina começou a limpar o terreno com as próprias mãos. Arrancou ervas daninhas, empilhou os entulhos em um canto
e encontrou pequenas áreas de terra fértil no meio do caos. Era um trabalho lento e exaustivo, e seus dedos logo ficaram cortados pelas pedras e galhos. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava no controle de algo, mesmo que fosse apenas de um pedaço esquecido de terra. Enquanto trabalhava, Marina pensava nos sacrifícios que sua família havia feito para sobreviver. Seus pais sempre lutaram contra as dificuldades econômicas, mas foi a força de Dona Cecília que manteve todos unidos. A avó costumava dizer que, enquanto houvesse terra para plantar, havia esperança. E se isso for verdade, vó? Será que essa terra pode ser a minha saída? Marina murmurou para si mesma, a voz misturada ao som do vento. Quando a noite caiu novamente, Marina estava exausta, com as mãos cobertas de calos e a pele queimada pelo sol. Mas ao olhar para o que havia feito, sentiu um lampejo de orgulho. Era pequeno, quase insignificante, mas aquele espaço já não parecia mais tão abandonado. Ela se deitou no chão, sob um céu estrelado, e puxou o lenço da avó para cobrir os olhos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas não eram de desespero. Pela primeira vez em muito tempo, eram de determinação. Naquela noite, enquanto a brisa leve embalava seu sono, Marina fez uma promessa silenciosa. Transformaria aquele pedaço de terra na vida que Ricardo jurou que ela nunca teria. Anos antes de estar ajoelhada na terra com as mãos feridas e o coração despedaçado, Marina era uma jovem cheia de sonhos, mas sem direção. Vinda de uma família humilde do interior, ela havia se mudado para a cidade grande, carregando uma mala pequena e um desejo enorme de mudar de vida. O primeiro encontro com Ricardo parecia um sinal de que tudo estava se encaixando. Foi numa tarde de primavera, quando Marina, aos 24 anos, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas modestas no centro da cidade. Ela não o notou de imediato, mas sentiu sua presença antes de vê-lo. Um homem alto com terno impecável e um sorriso de quem estava acostumado a ser notado, entrou na loja como se o mundo fosse seu palco. "Você tem um gosto refinado", Chad lhe disse, pegando uma gravata que Marina acabava de organizar na vitrine. Ela sorriu educadamente, como fazia com todos os clientes, mas algo no tom confiante dele a deixou desconcertada. "Obrigada. Se precisar de ajuda, é só me chamar." Mas Ricardo não precisava de desculpas para puxar conversa. Ele perguntou o nome dela, elogiou sua dedicação ao trabalho e até fez um comentário sobre como ela tinha um olhar que parecia enxergar além das coisas simples. Marina, que nunca ouvira nada assim, ficou sem jeito. Era como se ele a visse de um jeito que ninguém mais via. Naquele mesmo dia, Ricardo comprou não apenas a gravata, mas também um jantar para os dois. Marina hesitou, sentindo que era tudo rápido demais, mas o charme dele era irresistível. Ricardo parecia representar tudo o que ela sempre desejou: estabilidade, confiança e a promessa de uma vida que ela só via em filmes. "Você merece mais do que isso, Marina. Trabalhar aqui não combina com você. Eu posso te ajudar a crescer." Ele dizia as palavras certas, tocava nos lugares onde ela era mais vulnerável. Durante meses, Ricardo a cortejou com flores, presentes e jantares em restaurantes que ela nunca sonhara em frequentar. Marina sentia-se escolhida, especial, como se ele a tivesse resgatado de uma vida comum para algo extraordinário. Quando ele a pediu em casamento, foi como um sonho realizado. Ricardo prometeu que juntos construiriam tudo o que ela sempre quis. Uma casa com um jardim para cultivar as plantas que ela tanto amava, viagens para lugares exóticos e, principalmente, segurança. Mas o que parecia ser um conto de fadas começou a mudar logo após o casamento. Primeiro vieram as críticas veladas. "Você realmente vai sair com essa roupa? Parece coisa de quem ainda mora no interior." Depois, o isolamento. Ricardo insistiu para que Marina deixasse o trabalho na loja, dizendo que ele podia sustentá-la e que ela não precisava lidar com clientes rudes. No começo, parecia um gesto de amor, mas aos poucos, Marina percebeu que isso a afastava de tudo e de todos. "Por que você precisa de amigos? Eu sou tudo o que você precisa." Os sonhos que Ricardo havia vendido foram sendo substituídos por um controle silencioso.
A casa com o jardim nunca veio. Ele preferiu um apartamento luxuoso na cidade, longe do contato com a natureza. Cada tentativa de Marina de plantar algo, nem que fosse um vasinho de temperos na varanda, era recebida com desdém. Para que isso, Marina? Isso não combina com o lugar em que vivemos. Você ainda pensa como se morasse naquela fazenda. A princípio, ela se esforçava para agradá-lo, achando que, se mudasse um pouco, ele voltaria a tratá-la como no começo. Mas nada era suficiente. Ricardo parecia sempre encontrar algo que ela fazia errado. O modo como ela falava, o jeito como ela se vestia, até mesmo como arrumava a casa. Aos poucos, o brilho nos olhos de Marina foi se apagando. Os dias passaram a ser preenchidos por silêncios desconfortáveis e olhares frios. Ela mal reconhecia o homem por quem havia se apaixonado, mas ao mesmo tempo sentia que não tinha para onde ir. Ele a fazia acreditar que era incapaz de sobreviver sem ele. E então vieram os sinais das traições. Ligações que ele atendia no corredor, mensagens que apagava rapidamente do celular. Quando Marina tentou confrontá-lo pela primeira vez, Ricardo riu. Você está sendo paranoica. Deve ser essa a sua mania de ficar sozinha o dia inteiro. Vai acabar imaginando coisas. Ela quis acreditar. Por mais que as evidências estivessem ali, Marina não queria encarar a realidade de que havia sido enganada. Afinal, ele era tudo o que ela tinha. No entanto, cada mentira, cada desprezo, a empurrava mais fundo em uma espiral de tristeza e solidão. Ela começou a perder peso, não porque quisesse, mas porque a comida parecia perder o gosto. Seus dias eram preenchidos por um vazio que ela não sabia como explicar. Até que veio o dia em que tudo desmoronou. Aquele dia na sala de reuniões, quando Ricardo rasgou todas as ilusões que ela ainda tinha. Agora sentada no terreno baldio, Marina se perguntava como havia permitido que tudo chegasse àquele ponto. Como havia permitido que alguém apagasse sua essência, roubasse seus sonhos e destruísse tudo o que ela acreditava ser. Mas enquanto olhava para o céu estrelado, uma nova verdade começava a tomar forma. Ela havia sobrevivido a Ricardo. E se conseguiu passar por aquilo, talvez fosse capaz de muito mais. Antes de ser jogada no terreno baldio e abandonada como se fosse um objeto descartável, Marina já vivia aprisionada, não em correntes visíveis, mas em uma gaiola dourada que Ricardo construiu cuidadosamente ao redor dela. O apartamento luxuoso, os móveis de design, os jantares em restaurantes caros, tudo parecia tão perfeito para quem via de fora, mas Marina sabia que aquelas paredes brilhantes escondiam algo muito mais sombrio, uma solidão esmagadora e um controle que sufocava sua alma. No começo, ela achou que Ricardo fazia tudo por amor. Ele queria protegê-la, dizia. Queria que ela tivesse conforto, que não precisasse trabalhar tanto como antes. Ele a convencia de que deixar o emprego na loja era um presente, um gesto de cuidado. Você não precisa disso, Marina. Eu cuido de você. Só se preocupe em estar aqui comigo. No entanto, conforme os dias se transformavam em meses e os meses em anos, ela percebeu que a liberdade que havia perdido não tinha preço. Ricardo fazia questão de controlar tudo. O dinheiro que ela gastava, as roupas que vestia, as pessoas com quem falava. Amigos de infância e familiares começaram a desaparecer da sua vida. Ele sempre tinha uma desculpa convincente para afastá-los. Sua prima, aquela invejosa que só quer saber da sua vida, não precisamos desse tipo de energia por perto. Saia-se amigos, para quê? Quem tem amigos quando tem um marido como eu? Marina, aos poucos, foi se convencendo de que talvez Ricardo estivesse certo. Afinal, ele era tão seguro, tão articulado. Quem era ela para questionar alguém como ele? Mas não demorou para o controle virar algo mais cruel. Ele começou a ridicularizar seus sonhos. Desde pequena, o amor pela terra era o que a mantinha conectada à sua essência. Mas Ricardo, sempre sarcástico, transformava isso em motivo de piada. Plantar? Marina, você não percebe que isso é coisa de gente sem ambição? Eu te tirei do mato para te dar o mundo, e você quer voltar para a terra? Toda vez que Marina tentava criar um cantinho com vasos de plantas na varanda do apartamento, Ricardo fazia questão de arruinar seus esforços. Ele reclamava do cheiro, da sujeira, da falta de sofisticação.
Uma vez, chegou em casa e jogou os vasinhos no lixo, alegando que aquilo não combinava com o ambiente. Você não entende que eu tenho uma imagem a manter? Essas coisas te deixam com cheiro de terra. É ridículo. Marina chorou naquele dia, mas chorou em silêncio. Afinal, discutir com Ricardo era inútil. Ele sempre tinha a palavra final. Os anos passaram, e o que antes era uma relação de amor e admiração transformou-se em um ciclo de humilhação e controle. Ricardo a fazia sentir-se pequena, sem valor. Quando ela tentava expressar qualquer insatisfação, ele a desarmava com palavras afiadas. Você só está aqui por minha causa, Marina. Se não fosse por mim, onde você estaria? De volta ao interior, talvez, vendendo verduras na feira? Não me venha com ingratidão. E ela acreditava. Ricardo sabia exatamente onde tocar para desmontá-la, para fazê-la duvidar de si mesma. A cada dia, Marina sentia-se mais apagada, mais desconectada de quem um dia foi. A depressão chegou como uma sombra, lenta e sorrateira. Ela se isolava ainda mais, incapaz de encontrar forças para reagir. Ricardo, claro, nunca notava. Ou se notava, fingia que não via. Ele só se importava consigo mesmo, com suas aparências, com suas conquistas. Marina tentou buscar ajuda em pequenos gestos. Um dia, foi a uma livraria e comprou um livro sobre cultivo orgânico. Apenas folheá-lo a fazia sentir um fio de esperança. Mas Ricardo, ao encontrar o livro, riu. Mas uma ideia inútil? Você acha mesmo que um livro vai te ensinar algo que vale a pena? Os pequenos gestos de resistência de Marina eram esmagados antes mesmo de ganharem forma. A prisão dourada apertava cada vez mais, até que ela não conseguia mais respirar. Mas o pior golpe veio quando os rumores das traições começaram. Ricardo não era discreto. Ele nem fazia questão de esconder. Quando Marina encontrou uma mensagem no celular dele, confrontou-o com toda a coragem que ainda tinha. "Quem é essa mulher, Ricardo?" Ele riu. Um riso curto, cheio de desprezo. "Não comece, Marina. Você sabe que está aqui porque eu deixo. Quem é você para me questionar?" Foi nesse momento que ela percebeu que havia perdido tudo. Não apenas o casamento, mas também a si mesma. Ricardo havia roubado sua identidade, seus sonhos e até sua capacidade de acreditar que merecia algo melhor. E então, naquela noite fatídica, no terreno baldio, ela viu tudo ruir de vez. Ele não apenas a traiu, mas a descartou, como se ela fosse algo que ele usou até não precisar mais. No entanto, naquela solidão brutal, algo começou a mudar. Era quase imperceptível, mas estava lá. Um lampejo de força, uma centelha que ela achava que tinha desaparecido. "Ele tirou tudo de mim", pensou Marina olhando para o céu escuro, "mas não vai tirar quem eu sou." E assim, a prisão dourada virou uma lembrança. Ela havia sido quebrada, sim, mas agora estava livre. Livre para recomeçar. Livre para transformar sua dor em algo novo. A primeira manhã sozinha no terreno baldio parecia um teste de resistência. Marina acordou com o corpo dolorido, os músculos ainda ressentidos pelo trabalho exaustivo do dia anterior. O cheiro da terra molhada e o canto distante de pássaros foram a trilha sonora que a despertou. Apesar da exaustão, ela sentia algo novo, um fio de esperança. Sentada em uma pedra, com os pés descalços tocando a terra, Marina olhava ao redor. O terreno ainda parecia uma extensão do caos. Pilhas de entulho, mato alto balançando ao vento e restos de garrafas quebradas que refletiam a luz do sol da manhã. Mas havia algo diferente ali. Era a promessa de que, com tempo e esforço, aquele pedaço de terra poderia se tornar algo mais. Ela suspirou, lembrando-se de todas as vezes em que Ricardo zombou de seus sonhos. Mas, em vez de deixá-lo ocupar espaço em sua mente, Marina se levantou. "Ele acabou de vez comigo, mas não vai acabar com o que eu quero construir", pensou ela, apertando o lenço da avó que ainda estava amarrado à cabeça. Sem ferramentas, Marina começou o trabalho de limpeza com as mãos nuas. Cada galho retirado, cada pedra movida era uma pequena vitória. Seus dedos doíam, mas em vez de parar, ela continuava, alimentada por uma determinação feroz. Quando o sol estava a pino, um senhor que passava pela rua parou para observá-la. Ele usava um chapéu de palha
e carregava uma sacola de verduras frescas. "Tá sozinha aí, moça?" ele perguntou, franzindo a testa. Marina parou por um instante, limpando o suor da testa com a manga da camisa. "Tô, sim, tentando arrumar esse lugar." O homem olhou para o terreno, depois para ela. "Coragem você tem, viu? Isso aqui tá largado há anos. Ninguém quis mexer porque é muito trabalho." Marina deu um sorriso tímido, mas a firmeza em sua voz surpreendeu até a si mesma. Pois agora tem quem mexa. Eu vou transformar esse lugar." O homem pareceu impressionado. Antes de seguir seu caminho, ele abriu a sacola e tirou uma pequena muda de alecrim. "Toma. O começo é pequeno, mas tudo começa assim, né? Quando crescer, vai deixar o lugar bonito e cheiroso." Marina segurou a muda como se fosse um presente precioso. Depois que o homem foi embora, ela a plantou com todo o cuidado, colocando as mãos na terra como fazia quando criança, sob os olhos atentos da avó. Naquela noite, Marina deitou no chão duro, mas pela primeira vez não se sentiu derrotada. Ela olhava para o pequeno alecrim plantado e imaginava como ele ficaria quando crescesse. Era um símbolo de algo que ninguém poderia tirar dela: a capacidade de criar vida onde antes só havia abandono. Nos dias seguintes, o trabalho continuou. Marina cavava o solo, retirava lixo e organizava os materiais que encontrava. Mas não estava mais sozinha. A notícia da moça que decidiu limpar o terreno baldio começou a se espalhar. Alguns moradores do bairro começaram a parar para conversar. Uns traziam ferramentas velhas, outros ajudavam com sacos de lixo. Houve momentos de desespero, claro. Algumas noites, Marina se deitava completamente exausta, as mãos cobertas de feridas, e pensava em desistir. Será que vale a pena? Será que não estou me enganando? Essas perguntas a assombravam, mas a cada manhã, o canto dos pássaros e o cheiro da terra úmida a faziam levantar. Sem dinheiro, ela começou a improvisar. Transformou garrafas plásticas jogadas no terreno em pequenos vasos. Pneus velhos viraram canteiros. Cada objeto encontrado tinha um novo propósito, e o terreno, antes desolado, começou a ganhar vida. Um dia, enquanto trabalhava, uma mulher mais velha chamada Dona Helena apareceu com uma sacola cheia de sementes. "Disseram que você está tentando plantar por aqui. Achei que isso podia ajudar." As sementes eram de coentro, cebolinha, alface e algumas flores simples. Marina as recebeu com gratidão, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Obrigada. Isso significa muito para mim." Helena sorriu. "Significa muito para a gente também, menina. Esse lugar estava abandonado há anos. Quem sabe não vira algo bom." E pouco a pouco começou a virar. As primeiras sementes foram plantadas com as mãos ainda calejadas, e a cada broto que surgia, Marina sentia o coração se encher de uma esperança que ela pensava ter perdido para sempre. Quando as primeiras mudas cresceram o suficiente para serem colhidas, ela colheu com o mesmo cuidado de quem cuida de um filho. No dia seguinte, foi até o mercado municipal com um pequeno feixe de temperos enrolado em papel. Não sabia se alguém compraria, mas decidiu tentar. Uma senhora se aproximou e sentiu o cheiro do manjericão fresco. "Isso é daqui mesmo?" "Do meu terreno", Marina respondeu com orgulho. A senhora comprou o feixe de temperos e ainda deixou alguns trocados a mais. "Pelo esforço. Que você tenha muita sorte, minha filha." Quando Marina voltou para o terreno, com os poucos trocados no bolso, sentiu uma alegria genuína. Não era muito, mas era o começo. Cada centavo representava a prova de que ela poderia transformar aquele pedaço de terra, e a si mesma. Enquanto o sol se punha, Marina olhou para o alecrim que havia plantado no primeiro dia. Estava mais forte, mais alto, assim como ela. "Eu vou conseguir", sussurrou para o vento. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu com um sorriso no rosto. O terreno baldio já não parecia o mesmo. As pilhas de entulho deram lugar a canteiros alinhados, cheios de vida. Pneus pintados de branco e azul delimitavam as áreas de cultivo, e as garrafas plásticas recicladas, agora penduradas como pequenos vasos, davam um toque colorido ao espaço.
O cheiro do alecrim e da cebolinha recém-colhida se misturava ao som animado de vizinhos que paravam para ver o progresso. Marina, com o lenço da avó sempre amarrado à cabeça, tornara-se uma figura conhecida na região. Sua determinação, tão visível quanto as mudas que agora brotavam fortes, inspirava quem passava por ali. Mas, enquanto o terreno começava a prosperar, os desafios de expandir seu pequeno sonho para algo maior eram inevitáveis. Foi numa tarde abafada que Dona Helena apareceu com um rapaz chamado Paulo. Ele tinha cerca de 19 anos, usava roupas desgastadas e trazia no olhar uma mistura de timidez e curiosidade. Marina, o Paulo está procurando serviço. Ele é um menino trabalhador e pensei que talvez você pudesse precisar de ajuda aqui. Marina olhou ao redor. O terreno estava ficando grande demais para ela cuidar sozinha. Havia dias em que o cansaço físico era tanto que seus braços pareciam pesar como pedra. Eu preciso de ajuda sim, mas não tenho dinheiro para pagar ninguém agora. Paulo deu de ombros. Não precisa pagar muito, só quero aprender. Quem sabe a gente faz um trato. Assim, Paulo tornou-se o primeiro funcionário de Marina. Com ele, o trabalho avançou mais rápido. As tarefas de limpar, plantar e colher eram feitas em equipe. E Paulo, com seu entusiasmo jovem, trouxe novas ideias. Foi ele quem sugeriu usar pedaços de madeira descartados para construir uma cerca ao redor do terreno. Assim ninguém pisa nas plantas, Dona Marina. E fica mais bonito, né? Marina começou a perceber que, com ajuda, o sonho poderia crescer de formas que ela nunca havia imaginado. O primeiro grande desafio surgiu quando o número de clientes no mercado municipal começou a aumentar. As vendas de cebolinha, coentro e manjericão já não eram suficientes para atender à demanda, e Marina percebeu que precisaria expandir o cultivo. Mas expandir exigia dinheiro, algo que ela quase não tinha. A primeira solução foi reinvestir cada centavo das vendas na compra de mais sementes e ferramentas básicas. Mesmo assim, as noites de insônia se tornaram frequentes. E se não der certo? E se tudo isso desabar de novo? Essas dúvidas a assombravam, mas Marina se lembrava das palavras da avó. A gente não deixa a dúvida crescer. Planta esperança no lugar. Com essa mentalidade, ela começou a buscar maneiras de tornar o negócio mais eficiente. Lendo livros emprestados da biblioteca, aprendeu técnicas simples de compostagem e irrigação. Paulo, por sua vez, ajudava com as partes práticas. E os dois criaram uma rotina que, aos poucos, tornava o trabalho menos pesado. Foi num sábado de manhã, no mercado municipal, que Marina teve um encontro que mudaria os rumos do projeto. Enquanto organizava seus feixes de temperos, um homem bem vestido, com um avental de chefe de cozinha, aproximou-se. Ele cheirou o manjericão fresco com olhos arregalados. Isso é incrível. Você que planta? Sim, senhor. É tudo do meu terreno. Tô tentando crescer aos poucos. Ele sorriu impressionado. Sou o chefe Eduardo. Tenho um restaurante aqui na cidade e faço questão de usar ingredientes frescos. Esse manjericão é exatamente o que eu preciso. Você vende para restaurantes? Marina hesitou. Ela nunca havia pensado em vender em grande escala. Ainda não, mas posso começar. O chefe comprou todo o manjericão que Marina tinha naquela manhã e pediu mais, muito mais. A partir daí, surgiram outras parcerias com restaurantes locais. Marina aprendeu a negociar, a atender pedidos maiores e a organizar as entregas. Cada vitória era acompanhada de novos desafios, mas ela não desistia. Foi Paulo quem sugeriu o nome para o negócio. Esse lugar não é só uma horta, Dona Marina. É uma prova de que dá para recomeçar, né? Que tudo tem uma raiz, que a gente pode crescer. O nome Raízes de Esperança nasceu ali, de forma simples, mas carregado de significado. Marina começou a investir em pequenas plaquinhas com o nome da marca, feitas de madeira reciclada, e até criou uma página nas redes sociais para divulgar os produtos. Os desafios eram constantes: pragas nas plantas, problemas com a irrigação e até dias de chuva forte que ameaçavam destruir os canteiros. Mas Marina e Paulo enfrentavam tudo com a mesma determinação. Se a gente está plantando esperança, não tem por que desistir.
dizia ela sempre com um sorriso teimoso de quem se recusava a ceder ao desespero. Quando Marina decidiu inscrever o projeto em um concurso local de empreendedorismo, ela não imaginava que seria selecionada. A premiação reconhecia iniciativas de impacto social e o Raízes de Esperança se destacava por transformar um terreno abandonado em uma fonte de sustento e inspiração para a comunidade. No dia da premiação, Marina subiu ao palco de mãos dadas com Paulo. Ela tremia, mas ao olhar para a plateia cheia de pessoas que torciam por ela, sentiu o coração aquecido. "Esse prêmio não é só meu", disse, segurando o troféu simples mas valioso. "É de todo mundo que acreditou que um pedaço de terra esquecido podia virar um lugar cheio de vida. É a prova de que, quando a gente planta com amor, o impossível começa a florescer." A reportagem sobre Marina e seu projeto foi ao ar naquela mesma semana. De repente, o pequeno terreno baldio virou notícia e as pessoas começaram a procurá-la para comprar produtos, aprender sobre cultivo e até oferecer ajuda. Marina olhou para o terreno uma noite, enquanto os últimos raios de sol iluminavam os canteiros, e percebeu o quanto sua vida havia mudado. "Isso é só o começo", murmurou para si mesma, sentindo o coração pulsar com uma mistura de orgulho e gratidão. Marina estava em uma rotina frenética. A expansão do projeto Raízes de Esperança tomava todas as suas horas. O terreno baldio, agora transformado em uma horta organizada e produtiva, era sua maior conquista, mas também uma fonte constante de trabalho. Entre as idas ao mercado municipal, a organização de pedidos e o manejo das plantas, ela mal tinha tempo para respirar. Foi em um desses dias apressados, carregando caixas de ervas frescas pelo mercado, que Marina teve seu primeiro encontro com André. Ele estava em um pequeno estande de sementes e ferramentas agrícolas, comparando pacotes de adubo com um olhar concentrado. Sem querer, Marina esbarrou nele ao passar, derrubando uma das caixas que carregava. "Desculpa, meu Deus, que vergonha!", disse ela, já se abaixando para recolher os feixes de manjericão que haviam caído no chão. André rapidamente se abaixou para ajudá-la, com um sorriso tranquilo no rosto. "Sem problema, acontece. Parece que você está carregando o mercado inteiro nas costas." Marina soltou uma risada nervosa, tentando equilibrar a caixa nos braços. "Quase isso. Eu sou dona de uma horta aqui perto e faço entregas para os restaurantes da região. Dia corrido, sabe?" Ele levantou uma das ervas e a cheirou, impressionado. "Manjericão fresco. É você quem planta?" "Sim, sou eu. Planta e colhe. Às vezes parece que faço tudo sozinha." André estendeu a mão, o sorriso ainda mais largo. "Prazer, André. Trabalho com agricultura também, mas na parte técnica. Irrigação, manejo de solo, essas coisas." Marina apertou sua mão, notando como ele era diferente de Ricardo. Onde Ricardo tinha um charme forçado e um tom condescendente, André parecia genuíno, com um jeito calmo e interessado que a deixou à vontade. "Se precisar de ajuda com algo, é só avisar. Adoro projetos assim." Ela sorriu, agradecendo, sem imaginar que aquele encontro casual marcaria o início de algo muito maior. Algumas semanas depois, Marina reencontrou André em uma feira agrícola. Desta vez, ele foi até ela, curioso para saber mais sobre o Raízes de Esperança. "Então, como vai a horta? Já transformou o terreno inteiro?" Marina riu, mas foi honesta. "Tá longe disso. Ainda tenho muitos desafios, principalmente com irrigação. Às vezes o solo seca tão rápido que perco algumas plantas antes de conseguir colher." André, sempre com seu jeito prático, começou a fazer perguntas. Queria saber sobre o tipo de solo, as técnicas que ela usava e até a inclinação do terreno. Quando Marina terminou de explicar, ele olhou para ela com um brilho no olhar. "Você tem algo incrível nas mãos, Marina. Com alguns ajustes, dá para melhorar muito o rendimento. Posso passar lá um dia e te ajudar se você quiser." Marina hesitou. Depois de anos sendo controlada por Ricardo, era difícil confiar em alguém oferecendo ajuda. Mas havia algo em André que parecia diferente. "Tudo bem, aparece lá qualquer dia. Vou aceitar suas dicas." E ele apareceu. Nos dias seguintes, André começou a ajudar Marina com soluções simples mas eficazes.
Um sistema de irrigação por gotejamento feito com garrafas reutilizadas, compostagem para enriquecer o solo e até formas de organizar melhor os canteiros para aproveitar o espaço. Trabalhando lado a lado, os dois passaram a conversar mais. Marina contou sobre sua infância na fazenda e sobre como Raízes de Esperança era para ela um resgate do que havia perdido. André, por sua vez, falou de seu amor pela terra e de como largou um emprego em uma multinacional para se dedicar à agricultura sustentável. Havia algo naquelas conversas que fazia Marina se sentir leve. André ouvia cada palavra com atenção, sem julgar, sem corrigir, e pela primeira vez em anos, ela se permitiu confiar. Com o passar dos meses, a presença de André tornou-se constante. Ele não era apenas um parceiro técnico, mas um amigo. Alguém que fazia questão de trazer um café no início da manhã ou de plantar mudas ao lado dela enquanto conversavam sobre a vida. Numa tarde ensolarada, enquanto os dois plantavam juntos, André fez uma pausa e a observou. Marina, concentrada no trabalho, não percebeu o olhar dele de imediato. Sabe, Marina, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Ela parou o que estava fazendo e ergueu os olhos para ele, surpresa. Eu? Forte? Não sei se você está vendo direito. Passei por muita coisa, mas tem dias que nem sei se vou conseguir continuar. André sorriu, balançando a cabeça. É exatamente isso que te torna forte. Você caiu, mas não desistiu. Transformou dor em vida. Isso não é fraqueza, é coragem. Marina sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas segurou. Não estava acostumada a ouvir palavras tão sinceras, tão carregadas de respeito. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. André começou a aparecer não apenas para ajudar com a horta, mas também para estar ao lado dela. Ele trazia ideias novas, ajudava com os pedidos e, aos poucos, tornou-se parte indispensável do sonho que Marina estava construindo. Meses depois, num final de tarde, André a chamou para dar uma volta. Eles caminhavam entre os canteiros, agora cheios de ervas aromáticas e flores coloridas. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. André parou e pegou algo no bolso. Um pequeno envelope. Marina, eu sei que você já passou por muita coisa. Sei que confiar em alguém de novo não é fácil. Mas eu quero caminhar ao seu lado, não só aqui na horta, mas na vida. Quero ser parte dos seus sonhos e quero que você seja parte dos meus. Dentro do envelope estava uma pequena aliança de prata simples, mas cheia de significado. Marina ficou sem palavras. As lágrimas desceram antes que ela pudesse responder. Durante anos, ela acreditou que amor era algo que a sufocava, que a destruía. Mas ali, naquele momento, com André ao seu lado, ela percebeu que o amor também podia ser algo que construía, que fortalecia. Sim, André, eu quero. Eles se abraçaram sob o céu tingido de cores quentes, cercados pelo cheiro de manjericão e alecrim. Pela primeira vez, Marina sentiu que não estava sozinha, que tinha encontrado alguém que não queria dominá-la, mas somar forças com ela. Juntos, os dois começariam uma nova etapa. Os primeiros meses ao lado de André marcaram uma virada decisiva na vida de Marina e no projeto Raízes de Esperança. Com sua visão técnica e o apoio inabalável, ele ajudou Marina a transformar a horta em algo muito maior do que ela jamais havia imaginado. O que antes era apenas um pedaço de terra fértil, agora se preparava para se tornar uma verdadeira potência na produção de temperos frescos e sustentáveis. Tudo começou com um problema bom de se ter. A demanda pelos produtos de Marina crescia rapidamente, mas o terreno já não comportava a quantidade necessária de plantas para atender aos restaurantes e mercados locais. André, sempre prático, propôs uma ideia que parecia ousada demais para Marina. Precisamos de uma estrutura maior, Marina. Uma fábrica onde possamos não só cultivar, mas também processar e embalar os temperos. Você já imaginou sua marca nas prateleiras de supermercados? Isso é possível. Marina riu nervosa. André, você fala como se fosse fácil. Eu mal consigo dar conta do terreno. Como vamos construir uma fábrica? Ele segurou sua mão, olhando-a nos olhos. Por que você não está mais sozinha?
E porque você tem algo que as pessoas acreditam. Você transformou um terreno abandonado em vida. Vamos transformar isso em algo ainda maior. Com a ajuda de André, Marina começou a planejar o próximo passo. Eles conseguiram um pequeno financiamento comunitário e usaram cada centavo com cuidado. A fábrica não era luxuosa, mas era eficiente. Um galpão simples foi reformado para incluir estufas modernas e uma pequena área de processamento onde os temperos eram embalados à mão. O nome Raízes de Esperança agora estava estampado em embalagens recicláveis, com uma frase que André sugeriu e que resumiu tudo o que o projeto significava. Do solo à mesa, cultivando vidas. A primeira grande conquista veio quando um dos chefes mais renomados da região publicou uma foto dos temperos de Marina em suas redes sociais. A publicação viralizou, atraindo a atenção de restaurantes de outras cidades e até mesmo de fora do país. Um distribuidor de alimentos orgânicos da Europa entrou em contato, interessado em importar os temperos de Marina para serem vendidos em mercados especializados. Marina mal podia acreditar. Exportação, André. Isso parece coisa de gente grande. Eu sou só uma mulher que começou com um balde e 2 malas. Ele riu, passando o braço ao redor dela. Não, Marina, você é uma mulher que começou com um sonho, e agora esse sonho está voando longe. Vamos juntos. Com o contrato fechado, os primeiros lotes de temperos embalados seguiram para outros países. O dinheiro das vendas foi reinvestido, permitindo que Marina contratasse mais funcionários e expandisse a produção. Marina sabia melhor do que ninguém o que era se sentir abandonada, descartada, sem esperança. Por isso, quando a fábrica começou a crescer, ela decidiu que parte dos lucros seria destinada a ajudar outras mulheres em situações como a que ela havia enfrentado. Ela criou um programa de contratação voltado para mulheres que haviam passado por relacionamentos abusivos, mães solteiras e mulheres em situação de vulnerabilidade. Além de oferecer empregos, Marina investiu em cursos de capacitação, ensinando sobre cultivo, empreendedorismo e sustentabilidade. Aqui, ninguém vai dizer que você não vale nada. Todo mundo merece uma chance de recomeçar, disse Marina a um grupo de mulheres no primeiro dia de treinamento. Uma dessas mulheres era Ana, uma jovem mãe que havia sido expulsa de casa pelo companheiro. Ao ouvir Marina contar sua própria história, Ana chorou. Eu achava que ninguém entendia o que eu estava passando. Agora vejo que tem jeito. Obrigada por isso. Cada nova contratação, cada vida transformada, dava a Marina a certeza de que estava no caminho certo. A expansão do Raízes de Esperança chamou a atenção de organizações nacionais e internacionais. Marina foi indicada para um prêmio de empreendedorismo social e a cerimônia de entrega foi transmitida ao vivo. Quando seu nome foi anunciado como vencedora, Marina subiu ao palco nervosa, mas cheia de gratidão. Quando comecei esse projeto, eu não tinha nada além de um balde velho e muita dor. Mas a terra me ensinou que, quando a gente planta amor, mesmo em solo difícil, a colheita é generosa. Esse prêmio não é só meu. É de todas as mulheres que tiveram suas vozes silenciadas, mas que encontraram uma forma de gritar através do trabalho, da esperança e da força. A plateia aplaudiu de pé, muitos enxugando lágrimas enquanto ela segurava o troféu emocionada. O Raízes de Esperança não apenas transformou a vida de Marina, mas também mudou a realidade de toda a comunidade ao redor. O terreno baldio, que antes era um símbolo de abandono, tornou-se um exemplo de resiliência. Pessoas que antes ignoravam aquele pedaço de terra, agora paravam para admirar o que havia se tornado. O projeto gerava empregos, oferecia alimentos de qualidade e devolvia dignidade a quem achava que não tinha mais chance. E, acima de tudo, ele mostrava que recomeços são possíveis. Numa tarde ensolarada, enquanto Marina caminhava entre as fileiras de plantas na fábrica, André se aproximou com um sorriso no rosto. "O que foi agora?" perguntou ela rindo. Ele a abraçou e olhou ao redor. "Nada. Só queria dizer que tenho orgulho de você. De tudo isso. Você é incrível, Marina." Ela sorriu, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos. Não de tristeza, mas de gratidão. "Eu só consegui porque não estive sozinha. Com você, com Paulo,
com todos que acreditaram. Isso aqui é mais do que um sonho meu, é nosso. E enquanto o sol iluminava as estufas cheias de vida, Marina sentiu que, pela primeira vez em anos, ela não apenas havia superado seu passado, ela havia florescido além de qualquer expectativa. O sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a fábrica e os campos verdes de Marina. As estufas reluziam como catedrais de vidro e o ar estava impregnado com o perfume fresco de manjericão, alecrim e hortelã. Marina, com o lenço floral da avó ainda amarrado à cabeça, caminhava pelos canteiros com André, discutindo novas ideias para o próximo lote de exportação. Era uma tarde comum, até que o inesperado aconteceu. Uma caminhonete velha parou em frente à entrada principal e um homem desceu cambaleando. Ele parecia magro, abatido e muito diferente de antes. Mas Marina não precisou olhar duas vezes para reconhecê-lo. Era Ricardo. Por um instante, tudo ao redor dela parou. O som do vento, o canto dos pássaros, até mesmo as vozes dos funcionários ao longe pareciam desaparecer. Marina sentiu um misto de surpresa, confusão e, acima de tudo, raiva. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou André, já se colocando à frente dela, protetor. Marina respirou fundo. Ela sabia que esse momento poderia acontecer um dia, mas nunca imaginou que o enfrentaria com a vida tão diferente, tão distante do passado. "Deixe ele entrar. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer." André hesitou, mas confiou na decisão dela. Ricardo, agora mais perto, parecia uma sombra do homem que um dia a humilhou. Sua postura arrogante havia desaparecido, substituída por um semblante cansado e desesperado. "Marina", ele começou, a voz rouca e trêmula. Ela o encarou, firme, cruzando os braços, como se estivesse se protegendo da memória viva de tudo o que ele havia feito. "O que você quer, Ricardo?" Ele engoliu em seco, os olhos percorrendo o espaço ao redor. Era evidente que ele não esperava encontrar o que viu. Um negócio próspero, uma Marina forte e determinada, rodeada por pessoas que a respeitavam. Eu soube do que você construiu. Vi na TV. Preciso falar com você." "Falar o quê?" Marina rebateu, mantendo a voz firme. "Depois de tudo que você fez, depois de me abandonar como se eu fosse lixo, o que mais você acha que tem para me dizer?" Ricardo balançou a cabeça, parecendo lutar contra as lágrimas. "Eu cometi muitos erros, Marina. Eu estou doente." Por um instante ela piscou confusa. "Doente? Câncer", ele murmurou, quase inaudível. "Eu não tenho muito tempo." Marina sentiu um nó na garganta. Ela não esperava isso. Parte dela queria ignorá-lo, expulsá-lo dali, sem pensar duas vezes. Mas outra parte, talvez a parte que ainda carregava os valores de sua avó, não conseguia virar as costas para alguém, mesmo que esse alguém fosse Ricardo. "E o que isso tem a ver comigo?" Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes. "Eu perdi tudo, Marina. Depois que você foi embora, as coisas começaram a desmoronar. Negócios fracassaram, perdi dinheiro, perdi a Letícia. Agora não tenho ninguém." Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a onda de emoções que aquilo trazia. Ele havia destruído tudo o que ela era, mas agora estava diante dela, quebrado, pedindo ajuda. "Você destruiu minha vida, Ricardo," ela disse, a voz trêmula de indignação. "Me humilhou, me tratou como se eu não valesse nada. E agora você vem aqui pedindo o quê? Perdão? Ajuda?" Ele abaixou a cabeça, derrotado. "Eu sei que não mereço nada disso, mas eu precisava te ver, precisava pedir perdão. Não por mim, mas por você. Eu sei que o que fiz foi imperdoável." O silêncio que se seguiu foi cortante. Marina olhou para André, que observava tudo em silêncio, respeitando o espaço dela. Ela sabia que Ricardo estava falando a verdade. Ele parecia ser apenas a sombra de quem um dia foi, consumido pela doença e pelo arrependimento. "Olha só como o mundo dá voltas", disse Marina quase para si mesma. "Você me fez acreditar que eu não era nada. E aqui está você, de mãos vazias, implorando para alguém que você achava que não valia nada." Ricardo começou a chorar, o som de seus soluços ecoando pelo espaço. Marina o observou, sem saber se sentia pena
ou alívio. Durante anos ela esperou por esse momento. Esperou pelo dia em que Ricardo perceberia tudo o que tinha perdido, tudo o que ela havia suportado. Mas, para sua surpresa, o sentimento que predominava não era ódio, era compaixão. Eu te perdoo, Ricardo, ela disse finalmente. Mas não por você, por mim, porque eu não vou carregar mais o peso do que você fez. Já carreguei dor suficiente nessa vida. Ele levantou o olhar surpreso. Marina. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Isso não significa que você tem lugar na minha vida. O que eu construí aqui é meu. Você não faz parte disso. Mas eu espero que encontre paz no tempo que ainda tem. Ricardo assentiu, ainda chorando. Marina o viu caminhar até a caminhonete, cada passo mais lento, até desaparecer no horizonte. Quando ele partiu, Marina sentiu um peso sair de seus ombros. Era como se aquela visita tivesse fechado um ciclo, uma ferida que ela nem sabia que ainda estava aberta. André se aproximou e segurou sua mão. Você está bem? Ela sorriu, olhando para ele com olhos brilhando de alívio. Sim. Pela primeira vez eu estou bem de verdade, porque hoje eu tive certeza de que o passado não me define mais. Eu sou livre. O sol já havia desaparecido e as luzes da fábrica começaram a iluminar o campo, lançando um brilho suave sobre os canteiros. Marina sabia que a visita de Ricardo era o encerramento de uma parte dolorosa de sua vida. Agora tudo o que restava era seguir em frente, com as raízes firmes no presente e os olhos voltados para o futuro. Os dias que se seguiram ao encontro com Ricardo foram marcados por um sentimento novo e poderoso: leveza. Marina, pela primeira vez em anos, sentia-se completamente livre, como se o peso das memórias tivesse finalmente sido enterrado no passado. Ela voltou ao trabalho com uma energia renovada, dedicando-se de corpo e alma à expansão do Raízes de Esperança. Mas o destino ainda tinha mais surpresas reservadas. Foi numa manhã de primavera que Marina começou a notar algo diferente. Os cansaços repentinos e os enjoos matinais não eram normais para alguém tão acostumada ao trabalho duro. Inicialmente, ela achou que era apenas o ritmo acelerado da fábrica, mas com o passar dos dias, as suspeitas cresceram. Com o coração acelerado, Marina decidiu fazer um teste de gravidez. Quando o resultado positivo apareceu, ela ficou paralisada, as mãos tremendo enquanto segurava o pequeno dispositivo. Lágrimas começaram a cair, mas desta vez eram de emoção pura. André chegou momentos depois, trazendo 2 cafés, como fazia todos os dias. Ele percebeu o olhar emocionado de Marina antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupado. Ela não conseguiu responder de imediato, apenas sorriu, segurando o teste e o mostrando para ele. André, nós vamos ter um filho. A reação dele foi instantânea. André deixou os cafés caírem no chão e puxou Marina para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sério? Um filho? Meu Deus, Marina, isso é incrível. Eles ficaram ali, abraçados, rindo e chorando, sentindo o calor daquele momento mudar tudo ao redor. A vida, que já parecia repleta de conquistas, agora ganhava um novo propósito. A notícia da gravidez trouxe uma onda de felicidade, que se espalhou pela fábrica e pela comunidade. Funcionários e vizinhos passaram a ajudar ainda mais, cuidando dos detalhes que Marina já não podia fazer sozinha. Paulo, agora responsável por grande parte da operação, fez questão de tranquilizá-la. Vai descansar, dona Marina. Aqui está tudo sob controle. Enquanto isso, Marina e André começaram os preparativos para receber o bebê. Montaram um pequeno quarto no apartamento onde moravam e passaram noites conversando sobre como seriam como pais. Você acha que vamos dar conta? Perguntou Marina certa noite, deitada ao lado dele. André segurou sua mão com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Marina, você já enfrentou coisas muito maiores do que isso. Criar uma criança vai ser só mais uma das coisas incríveis que você faz. E eu vou estar aqui com você, sempre. No último trimestre da gravidez, Marina decidiu que era hora de finalizar um projeto que vinha adiando há meses, transformar a área restante do terreno baldio, onde tudo começou.
Ela queria fazer algo especial, algo que representasse o ciclo completo de sua vida. Com a ajuda de André, Paulo e a comunidade, o espaço foi limpo e revitalizado. No lugar onde antes havia lixo e abandono, foi criada uma área verde com flores coloridas, árvores frutíferas e um pequeno espaço de convivência. No centro, Marina decidiu colocar algo que tinha um significado especial para ela. O balde velho, aquele mesmo que Ricardo jogou no chão no dia em que a abandonou. Pintado de dourado, o balde foi transformado em uma peça decorativa, com a inscrição: "Da terra renasci, do nada floresci". Quando o espaço foi inaugurado, Marina fez um discurso emocionado para todos que a ajudaram. Esse terreno foi o lugar onde fui deixada para trás, mas também foi aqui que encontrei minha força. O balde dourado não é um símbolo de dor. Ele é a prova de que até o que parece inútil pode se transformar. E se eu consegui, todos vocês também conseguem. Aplaudida de pé, Marina viu o brilho nos olhos das pessoas ao seu redor. Era mais do que um reconhecimento. Era uma prova de que sua jornada havia inspirado todos ao seu redor. Poucas semanas depois, Marina e André decidiram oficializar sua união em uma cerimônia simples, realizada no terreno revitalizado. Cercados por amigos, funcionários e vizinhos, eles trocaram votos sob as árvores que plantaram juntos. "Eu prometo estar ao seu lado, seja qual for o terreno que a gente tenha que enfrentar", disse André, com um sorriso emocionado. "E eu prometo sempre cuidar das nossas raízes, para que a gente nunca deixe de crescer", respondeu Marina. Foi um momento de pura alegria, com risos, música e o cheiro de flores frescas enchendo o ar. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Marina deu à luz um menino saudável, que ela e André decidiram chamar de Gabriel, em homenagem à ideia de renascimento e força. Quando segurou o filho pela primeira vez, Marina sentiu que sua jornada estava completa. Gabriel era a prova viva de que, mesmo depois das tempestades mais devastadoras, a vida podia florescer com mais força do que nunca. Alguns anos depois, já com Gabriel andando e brincando pelos campos da fábrica, Marina o levou até o balde dourado. "Tá vendo isso aqui, filho? Esse balde era só um pedaço de ferro velho quando veio parar nas minhas mãos. Hoje ele é o símbolo de tudo o que a gente construiu. Lembre-se sempre, quando tudo parecer perdido, você pode começar de novo. Porque as raízes que você planta com amor sempre vão te sustentar." Gabriel sorriu, segurando a mão da mãe, enquanto os dois olhavam para os campos que se estendiam até onde os olhos podiam ver. E assim, a história de Marina se tornou não apenas uma lição de superação, mas um legado para todos que acreditavam no poder da resiliência. Ela havia transformado dor em força, abandono em esperança, e com suas raízes fincadas na terra, florescia mais a cada dia.